Emanuel, bom dia, Bom tudo dia, bem? prazer, bem-vindo ao Museu Afro-Brasil. Aqui no Brasil sempre se fala dos escravos e pensando na plantação, não? Isso. Mas de fato os escravos estavam presentes em toda a vida econômica, no dia a dia das cidades e são eles que faziam a economia funcionar porque eles aportaram conhecimento, eles aportaram uma expertise que vinha da África e A gente vê isso através dos relatos dos viajantes, né? Eles ficam perplexos, primeiro, com o número de negros nas cidades, né? Sim. E segundo, ocupando todas as funções, de barbeiro, marceneiro, médico, cabeleireiro, enfim, Sapateiro, tudo, sapateiro, todas essa mão de obra. a economia, o engenho, por exemplo, funcionava porque quem fazia funcionar eram os escravos. Escravo, Não? lógico. Toda a construção era feita pelos escravos. Pelos escravos era uma construção braçal era, né? Assim como as rodas d'água, né? Assim como os coxos, assim como esses parafusos de moinhos, né? É uma peça de arte de marcenaria, né? Não era só carpintaria, mas tudo havia feito à mão. tudo feito à mão. E as fazendas, os engenhos eram autossuficientes, não? Em grande parte. Eles Autossuficientes, produziam suas ferramentas, produziam tudo, tal. não? Por exemplo, nós estamos aqui diante de uma roda d'água. A roda d'água movia tudo. Movia o triturador de milho, porque o milho era uma alimentação fundamental, né? Para fazer o fubá, para fazer a polenta, o mingau, né? Isso é um triturador de mandioca. Então, a mandioca vem aqui, um fica ali e outro vai triturando a mandioca e tal. Algumas dessas vasilhas, e servem algumas de pedras, são pilões, né? Tem de pedra, tem de madeira, tem alguns muito sofisticados como esse daqui, né? Aqui tem uma sapataria que mostra o quanto os escravos estão ali e esse está sendo repreendido pelo mestre, pelo sapateiro, que possivelmente era branco e português, né? E o ferro também? E também o ferro, a questão do ferro, e é estranho pensar que essas ferragens, as máscaras de punição, os ferros, as gargalheiras, tudo isso era feito pelos escravos mesmo. Eles estavam fazendo para eles próprios, o que é terrível pensar. Essa mecânica aqui de ferro não só servia para as grandes coisas de fundição, como para fazer pequenas coisas de luminária, de fifó, de pequenos candelabros, né? Quando a gente chamou de design e tecnologia do tempo da escravidão, é que se você vendo esse candelabro, né? De ferro batido, né? É do século XVII, você vê a pureza desse desenho, né? Esse é um banco muito interessante, é um banco de lapidar diamante. Então aqui você tinha o tamanho da pedra a ser alcançada, né? Isso aqui havia, portanto, um eixo, tem um eixo central, né? E que movia com cada desse canto. Então eram dois sujeitos, um aqui, outro lá, né? E tinha um sujeito que rodava, né? O esmeril, né? Para fazer a pedra, o diamante. Essa ilustração aí acho muito divertida, não? A ilustração é muito interessante porque você vê uma cadeira de Dom João V, de espaldar alto, né? Possivelmente coberta com alguma coisa de baixo, que havia esse hábito no Brasil de botar comida para secar nas salas de visitas. As salas de visitas eram verdadeiros depósitos de comida, de farinha, de beiju, de doce. E esse daqui que é um consertador de roupa e aquele lá que é um fazedor de renda. Agora, existiam microempresários negros
dizer, a senhora que passava na rua vendendo fruta era uma empresária ou ela estava vendendo para era uma escrava de ganho. Então ela tinha um dono que botava ela para trabalhar. E ela recebia um soldo por isso. E esse soldo era depositado na mão de um escravo letrado, podia ser um muçulmano, um malê, né, chamado capitão do canto. Esse capitão do canto tinha um lugar onde ele punha esse dinheiro para ser usado na alforria daquele escravo. Ele pagava para ser liberado, então? Ele pagava para ser liberado, para comprar sua alforria. Os escravos do eito, há diferenças, né? O escravo do eito, da fazenda. Como se chama? Escravo do eito. Eito? É. O escravo que era terra, né? Você tinha o escravo urbano, aqueles que vendiam para seus senhores, que podia ganhar um pequeno soldo da venda. Que guardava para a alforria. Sobretudo as mulheres minas, as negras minas, que eram as grandes vendedoras. E tinha o escravo de casa, urbano mesmo de casa, que fazia as comidas, os doces, as costuras, etc, etc. Tem uns escravos manchados, chamados tigres, que eram os escravos que carregavam esgoto e que, quando escorria aquele esgoto sobre a pele, fazia aquelas manchas brancas, né? Chamado tigres. Era uma sociedade toda fundamentada e toda criada em torno dos escravos. Né? Aqui também tem uma fotografia do Marx Ferrez, do café, né? Os colhedores de café, que depois vão ser os italianos com a abolição da escravatura. Aqui nós temos esses que se chama de adorno, né? Joias e adornos. Aqui tem as joias usadas pelos negros, verdadeiramente, né? Que eram coral, algumas contas de prata douradas. Isso se chamava balangandãs, que era um adorno de cintura, onde tinha essas pequenas peças de prata que eram expostas como se fossem para bom agouro, para dar sorte. E são os escravos que faziam também? Também. A nobreza não usava ouro, usava diamante, né? ou minas novas. Aqui tem uma banca de ourives, uma banquinha de ourives, com todos os instrumentos usados para fazer os anéis, para fazer as contas, para fazer os alicates. Agora, os escravos, eles tinham a obrigação de ser cristãos, católicos ou não? Ao tornar-se escravo, você perdia o nome de origem, perdia o nome, para ser rebatizado pela Igreja Católica. Como na rua ou no dia a dia se identificavam o escravo que tinha a euforia e o que não tinha? Tinha sinais exteriores ou não? Como você falou, tem sapatos, não? Os que têm sapatos já são escravos alforreados, já não são mais nem escravos, né? Mas os escravos de ganho, os escravos urbanos, todos eles são descalços, né? Mesmo quando eles faziam, como você vê aquela foto, né? Dois escravos carregando numa cadeirinha de arruar, que é isso aqui, onde ia a pessoa que alugava, né? E o braço carregado por dois escravos, né? Esse busto é um busto de um famoso abolicionista, José do Patrocínio. Foi um grande abolicionista. Ele estava presente no 13 de maio de 88, quando foi a Princesa Isabel aboliu os escravos. E aqui estão representados 4 alfaiates da Guerra da Bahia, que formavam um movimento de libertação da Bahia do século XVIII.
O escravo podia ser mestre também, não? E Poderia ter ser um certo nível de claro. influência e poder Mesmo também, porque não? ele tinha um mestre inicial que era um português, né? E que depois, com morte ou por sucessão, o próximo, que seria, portanto, um escravo, ocupava as suas funções. Então, Emanuel, realmente foi maravilhoso, não? Esse passeio, essas explicações. Vai ter que voltar, como sempre, não? Muito obrigado por sua visita. Muito obrigado pela gentileza e parabéns pelo maravilhoso Obrigado. trabalho, não? Como vocês viram, essa visita, uma visita rápida ao Museu Afro-Brasil, dentro da complexidade dessa nossa história, né? Que começa com o descobrimento do Brasil e que vai até os dias de hoje. Portanto, o museu se pretende contar uma história da memória, da arte e da vida afro-brasileira no Brasil, que ainda não está na história oficial do país.